Muito bem, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Sim. Muito bem. Então é isso, meu nome é Sérgio, fico muito feliz de voltar a esta casa pela terceira ou quarta vez e encontrá-los todos aqui. Alguns que eu já conheço, outros que estão conhecendo agora. Eu cheguei hoje de manhã do Rio de Janeiro, já ouviram falar? Copacabana, Barra da Tijuca, coisas assim, espiritismo, não é? Então foi uma noite assim muito proveitosa, não é? Assim um pouco diferente das habituais, mas deu tudo muito certo graças a toda uma cobertura, toda uma assistência que nos ajudou para nós chegarmos e estarmos assim, não é? Juntos de novo. E a minha gratidão também diz respeito ao fato de que vocês estão como que completando 25 anos, não é? Como casa, instituição espírita, então é mais uma coisa, assim, para mim também muito boa, muito positiva, poder estar com todos vocês tratando de um determinado assunto e fazendo parte deste mês de comemorações de todos vocês, né? Estão todos de parabéns. 25 anos é um tempo, não é? Às vezes, 25 anos no calendário humano são aspectos mais simples, mas 25 anos de dedicação à causa do bem, à iluminação da humanidade, ao oferecimento de recursos espíritas para uma determinada comunidade é algo inapreciável aos olhos habituais dos encarnados. Daí a nossa alegria de participarmos de tudo isto que vocês já estão curtindo há mais tempo. Amanhã ninguém trabalha. Então, ela comentou que talvez eu pudesse ir até meia-noite, porque foi ela que escolheu o tema. E aí eu vou tentar aqui me adaptar a isto, imaginando que não passe de 00:15. Como médico, qualquer problema na área profissional, eu dou atestado. Sério? Por que não? Faço em inglês, trouxe o carimbo, o receituário, tudo assim muito razoável para nós todos. Então, meus amigos, vamos começando. Olhem que tema interessante para nós espíritas e, de certa maneira, vamos dizer assim, para o mundo inteiro, porque espiritismo é ciência. Física é a ciência mãe e medicina é a ciência que cuida dos pacientes durante milênios da nossa história até os dias atuais. Tudo bem? Sim, se desliga, não funciona. Então, a ideia qual é? Nós estamos num título observando como que nós podemos trabalhar talvez as 3 mais importantes ciências do planeta Terra. E o mais bonito talvez seja vinculando cada uma delas e as 3 ao mesmo tempo à questão da prece, que de imediato faz com que nós nos lembremos das crenças, dos credos, das religiões, do espiritismo e de Jesus, sobretudo. Lembrando que o planeta Terra foi co-criado por Jesus. Jesus ainda é um desconhecido, inclusive dos espíritas. E nós precisamos conhecê-lo melhor. Ele é muito além do que nós podíamos imaginar até os dias atuais. Nós vamos levar séculos para conhecê-lo melhor. Lembrando, por exemplo, no livro A Caminho da Luz,
de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver logo na introdução, Emmanuel dizendo que Jesus já era um espírito de natureza crística, que é algo muito além quando nós buscamos a classificação da hierarquia dos espíritos. Quando vamos vendo os de primeira grandeza ou de primeira ordem, a ideia dos espíritos puros, puríssimos. Ele é muito além de tudo isto. E só há espíritos que alcançaram esta condição tão especial que Deus outorga a condução de orbes e humanidades. O planeta Terra, a humanidade daqui, todos nós ovelhas do rebanho para o qual ele é o divino pastor. No livro de Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, nós vamos ver ele dizendo que quando a Terra se resfriava, ninguém tem uma boa ideia disso, mas a Terra se resfriava há 3,5 bilhões de anos. Deus dá a Jesus a condução, a cocriação, e ele não deixou de dizer: eu estarei convosco até os últimos dias, no sentido eternamente. Então, nós estamos lembrando dele por quê? Porque em vários momentos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele trabalha, ele nos dá a ideia da importância da oração. E talvez a mais importante das citações destes textos e do que ele dizia, a ideia de que é preciso orar e vigiar. Foi há 2000 anos? Foi. Mas parece que foi ontem, porque se nós não vigiamos e oramos, como ficaremos? Olha o que nós temos hoje no mundo, em termos de graves problemas mundiais, o que temos nos Estados Unidos, no Brasil, o que temos na Ucrânia, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, o que temos em vários países da África, o que temos aqui perto no Haiti. O que temos de maneira que as pessoas não estão valorizando questões ligadas à doença mental, à enfermidade moral. Olhem que termo novo. Já tinham ouvido falar? É de ontem. Enfermidade moral é algo que está sendo estudado pela medicina. E não é verdade que nós somos razoavelmente sãos, razoavelmente enfermos? Que mundo é este? Nunca foi exemplo de mundo. Isto aqui é algo que nunca foi referência, nunca foi algo a não ser um mundo semi-primitivo de expiações e de provas. E isso, essa terminologia, ela denota coisas muito mais profundas, abrangentes, delicadas quanto a nós. Então, quando Allan Kardec vem trazer, pelo seu trabalho, junto dos espíritos da codificação, com aquelas médiuns adolescentes super preparadas para o advento do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós estávamos como que ingressando num prelúdio da maioridade do planeta Terra. Só que até alcançarmos isso, nós teremos muito tempo pela frente. A prece é algo que nós devemos prestar mais atenção. Por isso há uma ideia do Espiritismo que fala sobre oração e prece o tempo todo. A física, mais recentemente, e a medicina, de uma maneira muito linda até. Deixa eu ver se eu coloco. Muito bem, o que é isto aqui? É um primeiro slide, são 189. Por isso,
prepare, atestado, já tem o carimbo está ali, ó. De tal maneira que há muita questão. Se nós usamos, olha agora a questão da medicina. Existe um site nos Estados Unidos da América, é o mais importante do planeta em medicina, dentre todos os outros, que é o NIH, National Institute of Health. Dentro dele, você tem o PubMed, e é ali que todos os trabalhos de pesquisa sobre tudo em medicina são conduzidos para lá. E só são os trabalhos, vamos dizer, devidamente aceitos por comitês científicos. E os trabalhos de medicina do planeta vêm de todos os países, hoje mais ou menos 200. Oriente, Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Todo mundo trabalhando exaustivamente pelo progresso da medicina, da arte de curar. Se eu hoje coloco a palavra prayer, eu tenho 80 mil artigos para ler, para estudar a interface entre a prece, a oração e a medicina. Então, essa noção nos dá uma ideia de algo que nós temos visto, que é a espiritualização da medicina. Dito de uma maneira didática e universal no planeta Terra. Religiosidade / espiritualidade em medicina. O médico que não se dedica a conhecer isso, ele está desatualizado. Porque são centenas de milhares de artigos se referindo a esta fronteira. Outra expressão que vocês vão ver, podemos trabalhar isso amanhã ou depois, inclusive na quinta-feira, quando a reunião ela vai ser um estudo também sobre religiosidade, sobre crença e medicina, com detalhes que hoje eu não vou apresentar. Mas em inglês. É o quê? Mas em inglês. Mas é em inglês. Desculpe, repete para mim. Será em inglês. Será em inglês, mas que todo mundo venha, né? Porque pode ser em francês, se vocês preferirem. Não, sério. Sério. Não é? De repente, em alemão, italiano, é uma questão árabe. Não é? Então, gente, brincando um pouquinho, essa é uma questão importante, nova. Nos próprios tempos de Allan Kardec não existia isso. Mas hoje, quem não trabalha religiosidade, espiritualidade e medicina está defasado. Em qualquer lugar do mundo. Isso não é no Brasil, isso não é na França, isso não é nos Estados Unidos, isso é universal. Então é só para nós, nesse segundo slide, 189 eu falei, não, é 190. A ideia de que tudo isto é interessante para nós. Então eu vou falar um pouquinho de física, de uma coisa assim bem simples, mas para introduzir a parte sobre física que nós podemos ligar à questão da oração. Então vejam aqui, se eu penso em termos do grande universo, já não é do planeta Terra. Estamos falando do sistema solar, da galáxia nossa, que é a Via Láctea, que tem 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. Ao mesmo tempo, a outra galáxia vizinha, que é Andrômeda. Andrômeda é maior do que a nossa. Só Andrômeda tem 1 bilhão de estrelas, 5 trilhões em média de mundos planetários. Hoje, em astronomia, astrofísica, cosmologia, você trabalha com aglomerados, muralhas de galáxias. Então, tudo isto é algo que tem a ver com esse aspecto. Se eu analiso como é que é a física no universo, eu tenho 4 grandes forças, interações ou campos.
que são esses 4. E a prece tem muito a ver com um deles, que é o eletromagnetismo. Mas todo mundo já ouviu falar da gravidade, campo gravitacional, tem a ver com o peso dos corpos, atração entre Lua e a Terra, mecânica celeste, tudo super lindo. E nós aqui levantando os olhos aos céus para perscrutarmos um pouco melhor da vida divina mais pertinho da nossa. Mas vocês imaginem o que nós veremos presencialmente quando desencarnados. Com graus de liberdade que o progresso moral conferirá a qualquer um, como sempre o fez, que são as coisas de Deus e as coisas não só do Criador, mas da criação. Muito bem, com a física moderna surgiu a força nuclear forte e a fraca, porque elas dependeram da fissão nuclear, fissão do átomo, no sentido, nos tempos de Kardec se acreditava na atomística de Dalton. A atomística de Dalton se dizia que o Dalton era indivisível. Átomo, não divide. Veio 14 de dezembro de 1900, Max Planck começa a trabalhar a quantização. E daí veio uma série de progressos até 1927, em que coisas lindas vieram e nunca mais foram embora, e não irão nunca. E que tem a ver com a ideia de prótons, nêutrons e elétrons. Posso brincar? Se eu pergunto para o Vicente é meu filho mais novinho, e ele acabou de completar 12 anos. Eu digo, filho, como é que o universo é composto? Sabe o que ele respondeu uma vez? Poxa, pai, quarks e gluons. Por quê? Porque se eu subdivido estes elementos, o próton e o nêutron, sobretudo, você vai ter, nós vamos ver isso, a estrutura íntima destas partes. Ou seja, a subdivisão da matéria, seja matéria no campo físico da Terra ou do universo, seja matéria do mundo espiritual, tudo é matéria. Nosso lar tem estrutura. É uma cidade astral. Se tem estrutura, tem matéria. Perispírito é material. Mundo espiritual é semimaterial. Mas se é semimaterial, é material. O arranjo molecular atômico e subatômicos são diferentes. De tal maneira que, então, como é que o Vicente falou? Quarks e leptons. E os gluons estão misturados com isso. De tal maneira que, na volta, todo mundo vai desencarnar, porque nessa vida já não dá mais. Todo mundo vai renascer, vai para a escola e vai se lembrar de hoje. Alguém falando, poxa, foi lá em Orlando, tal de Peace and Knowledge. Falava dessa coisa que tem, e olha, eu estou lembrando, porque aí a memória vai ser ancestral e nós vamos lembrar de coisas que nós hoje já estamos vendo. Outra ideia, portanto, isso aqui tem a ver com a energia nuclear do universo e das tentativas do ser humano de trabalhar com isto, não é? Mas existe o eletromagnetismo, de tal maneira que a luz visível, as cores, os raios X, os raios cósmicos, o pensamento, tudo que tem ondas, tudo que tem corpúsculos, que são os fótons, isso é eletromagnetismo. Forno de micro-ondas, isso é eletromagnetismo. Raios X, raios cósmicos e outras questões lindas da natureza. Mas vamos para o que mais importa, o tempo de Kardec. Naquela época, falava-se fluido elétrico, fluido magnético e gravidade. Eram as expressões naqueles tempos. Há o quê? Um pouco mais de 1,5 séculos atrás. No que veio o ano de 1900, foi mudando. Fluido elétrico não existe. Fluido magnético também não. Existe corrente elétrica.
É outra coisa. Por quê? Porque mudaram as expressões e a terminologia. Campo elétrico, campo magnético, campo nuclear forte, fraco e o campo gravitacional. Muito bem, Livro dos Espíritos, pergunta 27. Qual é a pergunta? O que existe no universo? Há mais de 1,5 séculos atrás, Allan Kardec perguntou para os espíritos, como fez todas as demais perguntas. O que eles disseram? Olha, o que existe é espírito, matéria, fluido cósmico universal. E ele completa a resposta. Quem lembra? Espírito, matéria, fluido cósmico universal. Qual é o último complemento da mesma pergunta? Vale uma caixa de bombons. Belga. Ou suíço. Tamanho médio. Alguém lembra? Vou chutar. Só tem um problema. Se errar, você que traz a caixa. Então, eu estou brincando, obviamente, mas, por favor, qual era a sua lembrança? O que traz a vida? Não. Assim, qual era a pergunta? O que existe no universo? O que compõe o universo? E aí os espíritos disseram aquelas 3 partes e disseram mais uma. E era essa a pergunta. Eles respondem, Deus. Por isso que talvez vocês não se lembrassem. Sigamos. Nós não vamos ver isto. Olha que coisa linda, o fluido cósmico universal envolve a teoria do campo, ou teoria de campo unificado de Einstein, um campo primordial divino de onde derivam aquelas 4 forças do universo. E aí vai entrar o fóton, o gluon, o bóson W, o bóson Z e o graviton para a gravidade. Quando nós éramos das escolas mais simples, nós não víamos nada disso. Isso é uma coisa mais recente, mas é uma coisa definitiva. O bóson de Higgs, vocês já ouviram falar, desencarnou recentemente o próprio Higgs. A partícula divina, Leon Lederman, Nobel de 1988. São lembranças para nós espíritas não fugirmos da ciência convencional, não nos afastarmos nesse sentido. Muito bem, antes da moderna, esse Isaac Newton e outros grandes cientistas desenvolveram uma maravilhosa e bem-sucedida explicação de como as coisas se movem na Terra e no céu, a chamada mecânica celeste. Sua mais espetacular aplicação é a exploração do espaço e o entendimento dessa mecânica. Matéria, energia, fluido e magnetismo. Temos que conhecer isso tudo, tanto do ponto de vista da física, como do ponto de vista destas coisas ligadas ao mundo espiritual, à realidade e a uma visão espiritual da criação. Já viram isso? Não viram. Isto é vácuo quântico. Isso é algo que vem do outro lado e vem para o lado de cá. Quando vocês estiverem dando ou recebendo o passe, nas mãos existe o fluido vital, mas vem outras coisas do mundo espiritual, que aqui se tornaram visíveis para que nós lidemos com isto de uma maneira objetiva, achando algo que é palpável para nós. Porque hoje você pode usar determinados modelos computacionais para colocar isso de maneira visível. Questões ligadas à ciência recente não importa tanto agora para nós. Vamos adiante. Fotografias de planetas distantes que nós não tínhamos antes. Antes da física moderna, mecânica clássica, a óptica, tudo isso existe até hoje. Uma das coisas mais lindas é a termodinâmica e o eletromagnetismo segue conosco. Mas a moderna, quando você falar
Física moderna são duas coisas juntas. A primeira é a mecânica quântica, descoberta e iniciada por Planck, Prêmio Nobel de Física por causa disso, 14 de dezembro de 1900. E a teoria da relatividade, uma a geral, outra a especial, por Albert Einstein. Um dia vamos ver isso melhor. Durante todo o século de seu voltou. Durante todo o século do seu desenvolvimento, não somente mudou profundamente a nossa compreensão da natureza e do universo, como também permitiu a criação de fantásticas tecnologias que fizeram a mais recente evolução tecnológica da humanidade. Esse é o tio Planck, como nós sempre o chamávamos. As equações de Maxwell descrevem o eletromagnetismo e a luz como onda. Tudo é preciso. E ele, logo depois de Kardec e antes de Planck, ainda nos tempos derradeiros da física clássica, o eletromagnetismo é clássico. E aí ele elabora as 4 grandes leis do eletromagnetismo. E aí vem a descoberta do fóton, pacotes de energia ou quantum, e a nova ideia de que a luz também é partícula e interage com a matéria, natureza corpuscular da luz. E Einstein ganha o Nobel de Física porque descobriu o efeito fotoelétrico, resolvendo lá certas questões da época. Hoje no mundo nós temos milhares de doenças. Todas estas doenças, que muitas delas são tão comuns na comunidade em qualquer país, são problemas de saúde pública das nações: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, câncer, neoplasias. Você tem isso em qualquer lugar do mundo, como você tem a depressão, a ansiedade, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, e outras questões. De tal maneira que ninguém sabe de onde vem isso tudo. Nós sabemos do diabetes muitas coisas, e da hipertensão e da doença que dá infarto do miocárdio e morte súbita cardíaca também. É a doença que mais mata no planeta Terra, sempre foi. Ninguém sabe de onde vem. Tem fatores de risco da doença coronariana? Tem. Mas de onde vem? Da alma imortal. Porque a Terra é, na verdade, um grande hospital de almas. No livro Roteiro, Emmanuel diz, no capítulo O Grande Educandário, a Terra é uma escola, mas é uma escola primária. Por quê? É só analisar quem nós somos e o que nós estamos acompanhando no dia a dia pelo noticiário sobre as comunidades, os países, os conflitos, a violência e uma série de questões tão delicadas. De tal maneira, de onde vem? Vem da alma, através do perispírito, que recebe os impactos do que nós pensamos e sentimos, do que nós escolhemos no dia a dia. Por quanto tempo? Milhares de anos, nas reencarnações que precederam a atual. Doença orgânica e doença mental é efeito. E as causas são invisíveis para a medicina. Por isso que nós estamos vendo, e na quinta veremos melhor, essa espiritualização para um melhor entendimento. Inclusive, o que é medicina preventiva? A oração. A escolha, a busca da substituição dos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença e outras, a lista vai longe, pelas virtudes. Medicina preventiva é compaixão, é empatia, é prece, é solidariedade, caridade desinteressada. De tal maneira que nós vivemos essas dificuldades entre o que é bom e que nos liberta do sofrimento e o que não é bom,
que nos faz adoecer. Mas esse é um outro capítulo, ou na quinta-feira, ou 2025, não sei. Não é? Ou então vai passar da meia-noite, mas aí é questão de nós combinarmos. Outra ideia para nós, ó, a luz, então, tem natureza dual, tem dupla personalidade. Ela é ondulatória, por isso que tem telepatia. O que é telepatia? A pessoa está num lugar, lembra de alguém, sente saudades de alguém, daqui a pouco toca o telefone. Do nada. Porque ela pode estar do outro lado do mundo, em Sydney, na Austrália. Mas você está nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro e você vai entender que alguma coisa vinculou. O que faz com que haja essa integração? O caráter ondulatório é uma propriedade, o pensamento e sentimentos, propriedades eletromagnéticas. E André Luiz ainda diz, de natureza de velocidade superior à da luz. Se é superior à da luz, é quântico. Um dia nós podemos ver o que é entrelaçamento quântico, entanglement, e a oração. Por que rebanho de Jesus, que é um rebanho de 22 bilhões de humanos, 8 bilhões encarnados, 14 bilhões do lado de lá, aguardando oportunidades reencarnatórias. Todos somos uma grande família, não só no sentido moral das afinidades, tendências, mas do ponto de vista do entrelaçamento. Então, quando alguém faz a prece com Jesus, de maneira natural, espontânea, humilde, com devoção, você está se ligando de uma maneira extraordinária a falanges elevadas, a espíritos angélicos, que também são ovelhas do rebanho do Cristo. E ele com vários outros que nós costumamos chamar a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. Vamos falar disso amanhã ou em setembro, talvez, de tal maneira que são noções para nós. André Luiz não quis usar a palavra quântico. Já existia, durante a maioria dos livros que André Luiz escreveu, que Emmanuel escreveu, foram no século XX. Ele diz que o pensamento tem uma velocidade maior do que os 300 mil quilômetros por segundo. Ele podia ter dito que era quântico, mas ele não foi autorizado a usar essa palavra naquela altura. Talvez hoje ele a usasse. Onda e partícula, natureza mista, dual. As irradiações, de onde então vêm as doenças? De nós mesmos. No mundo espiritual desencarnados, nós pensamos, e o nosso perispírito sofre os efeitos de tudo isso. Quando estamos encarnados, o processo, nesse sentido, também se dá. O nosso querido Albert Einstein, numa fotografia antiga, querem ver? Antes de Kardec, nem isso existia. Não tinha próton. Tinha, mas ninguém falava nisso na ciência de então. Então, quando o próton foi descoberto, nos primeiros anos do século XX, ele era imaginado assim. O tempo foi passando. Se você abre o próton, você tem quarks, leptons e gluons. Tudo misturado ali dentro. E o tempo vai passar e nós vamos ver, dentro do que está aqui, outras subdivisões e apresentações. Antimatéria, eu tenho o elétron. Todo mundo aprendeu, não é? O Ezinho de carga negativa. Em aceleradores de partículas, como Fermilab nos Estados Unidos, como o CERN, perto de Genebra, na fronteira com a França. Os maiores aceleradores de partículas do planeta, você vai ver a definição de uma partícula que é igualzinha, só de carga positiva. Tudo isso tem importância e um dia nós vamos compreender. Isso aqui é uma foto do CERN, que fica exatamente debaixo da Terra, é colossal a estrutura, tudo no subterrâneo, e aqui a ideia de um acelerador de partículas, eu diria, o mais importante do mundo. Fui lá 2 vezes
para conhecer. Coisas do mundo contemporâneo e transformações. Dimensões extras. O que é isso? Nós vivemos em 4 dimensões. 3 espaciais. X, Y e Z. Lembra disso? E mais uma que é o tempo. A ideia de espaço-tempo é onde nós encarnados vivemos. Mas o universo divino é muito além disto. E aí você tem hoje 11 dimensões. Além, portanto, das nossas 4 tradicionais, eu tenho mais 7. O que é isso? Ninguém sabe ainda. Buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escura, isso é lindo para se estudar um dia. Antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade, high-TC em alta temperatura crítica, isso é lindo. Nanotecnologia, inversão dos polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo. E os táquions. O que são os táquions? O que é taquicardia? Acima de 80, 100, 110. É uma arritmia, é uma taquicardia sinusal ou taque de outro tipo. Tem a brad e tem a taque. O que é taquipneia? A pessoa com crise asmática, por exemplo, ou edema agudo de pulmão. Dispneia com aumento da frequência. O que são estruturas taquiônicas? Velocidades acima da luz. E a prece não é eletromagnetismo, ela é acima da luz, em termos de velocidade. Aquilo que nós hoje estamos lembrando, assim, en passant, vem sendo estudado em livrinhos infantis por crianças do mundo inteiro. Bebês, além de historinhas de carochinha, historinhas lúdicas, você já tem esse tipo de coisa. Voltando para o que nos interessa mais, constituição tríplice do ser humano, corpo físico, perispírito, aqui se vendo o corpo astral, e aqui a centelha divina, a alma imortal. De outro modo, espírito, perispírito e corpo físico. Vocês já viram isso muitas vezes. O que é o pensamento? Radiação da mente espiritual dentro de algo que é bem perto do mental. Nós chamamos mental superior e outras subdivisões do perispírito. Corpo mental. O que é isso? Radiação eletromagnética. Associado a um corpo, uma força e uma energia. Pensamento é força, é energia, é campo. Oração é o pensamento ligado às questões transcendentes, como nós vamos ver. É ponderável, constituída de partículas, que são os fótons, e ela tem, então, uma natureza ondulatória e como partícula. Então, ela é dual, como eu tinha comentado. E da onde sai isso? Do centro coronário, ou vórtice, para a córtex cerebral, sistema nervoso, todas as células até o exterior. Nós temos 33 bilhões de células no corpo físico. Quem alimenta isto? Tem várias formas. Mas uma delas é que o pensamento da mente espiritual banha isso tudo, todos os dias. Por isso que nós adoecemos, pela qualidade ou pela qualidade equivocada dos nossos pensamentos e sentimentos ao longo de eras. Porque às vezes o problema é agora, mas é fruto de pensamentos e vivências de muito tempo atrás. Mas tudo isso ficou. Isso vai e se irradia para longe, porque são ondas que vão embora. E o que é psicosfera? Qual é a psicosfera da Terra? Vocês acham que ela é bonitinha? Do sistema solar é a pior de todas. É uma escuridão só. Pensamentos, vamos lidando com isto. É como ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos, têm propriedades de onda e partícula. Irradiam-se a curtas e grandes distâncias, interagem com a matéria, nossas células, especialmente o corpo físico, sua vizinhança, e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil. Pensamento é
atributo, está no Livro dos Espíritos, é o atributo essencial do Espírito eterno, propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, que individual e coletivamente retorna para Deus na Terra e em qualquer parte para a sua eterna felicidade, que é o vir a ser de qualquer filho de Deus, em alguma época no nosso futuro. Não vou comentar isso, vou comentar en passant. Uma experiência linda. Jacobo Grimberg Zilberbaum, físico do México. Ele pega 2 jovens amigos entre si. Você fica nessa sala, nesse prédio. Você fica nesse outro prédio, numa tal sala que você escolher. Eletroencefalograma sendo medido o tempo todo dos 2. Qual era a ideia do Jacobo? Será que o pensamento é eletromagnetismo? Ou será que tem natureza quântica, que é outro mundo? O que ele faz? Já ouviram falar, lembram do colégio, gaiola de Faraday? Ele coloca os 2... Oi? Ele blindou os 2. Ele blindou os 2. Vem cá. Estou brincando, eu vou te passar aqui, mas você vai ser um auxiliar e tanto, porque eu já vi que essas coisas você conhece, eu te agradeço. Fica atento, porque você vai responder outras coisas bem legais. Como é seu nome? Rafael. Rafael. Valeu, meu amigo. Por favor. Então, olha que legal isso. A gaiola de Faraday, ela blinda qualquer coisa eletromagnética. Então, se o pensamento de um em relação ao amigo é eletromagnetismo clássico, não tem como fazer chegar de um para o outro. Então, cada um dentro da gaiola. Aí, o que ele faz com um deles? Vocês lembram daquela luz que pisca em lugares da night? Chama-se luz estroboscópica. Ele coloca um pulsante nos olhos de um deles. O eletroencefalograma muda na hora. O outro lá, na outra sala, blindado tanto quanto, o eletro dele se altera do mesmo modo que o primeiro. Isso só tem uma alternativa. O pensamento é de natureza quântica, já medido 10.000 vezes maior do que a velocidade da luz. E isso tem a ver com outras questões que são questões ligadas ao entrelaçamento, à união do rebanho, a prece feita por todos, a ligação de Jesus e da falange sagrada dos Espíritos do Senhor com as pessoas comuns que somos nós em qualquer lugar do mundo. Então esse é um tema para nós vermos mais adiante. Agora nós vamos para o Espiritismo. Nós vamos buscar aonde? Na obra de Kardec e na obra de André Luiz, de Emmanuel, de Leon Denis. Por exemplo, vejam, o que é a prece? André Luiz, Missionários da Luz, o 3º da série. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito humano, em qualquer forma, pode emitir raios eletromagnéticos de espantoso poder. Vamos adiante. Vigiar e orar, lembrando dele dizendo, através de Marcos, um dos evangelistas, vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. Isso é Jesus, na narrativa, no registro por Marcos. O espírito, na verdade, está pronto. O que ele quis dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Que o ser humano encarnado, ele tem limitações pela reencarnação.
Ele não alcança as maiores potencialidades dos filhos de Deus. E por que ele dizia isso? Ele disse aos apóstolos, 12. Na verdade, ele incluiu Zaqueu, que é o 13º apóstolo, que é Bezerra de Menezes naquela época. Além de tudo isto, ele falava aos 72 discípulos. Falou depois aos 500 da Galileia, como Humberto de Campos trouxe no livro Boa Nova. A ideia qual é? Ele sabia esses espíritos extraordinários que ele havia convidado para estarem ao seu lado, viveriam todo tipo de perseguição. Porque a psicosfera da Terra era a pior que podia existir. Eu não sei se vocês lembram disso. Dos 12 apóstolos, todos morreram assassinados. Todos. Com uma única exceção, vale uma caixa de bombons. Essa é uma caixa pequena, vamos dizer assim, lacta. Tem que brincar um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque é mais fácil de se lembrar, fora João. João era o discípulo amado. Jesus não disse isso de mais ninguém. João era o mais evoluído de todos. Por isso que ele não precisou, não tinha nada kármico para viver um drama como os outros viveram, lá de muito tempo atrás, mas tinham algumas dívidas kármicas e acabaram num sacrifício praticamente de todos viverem. Alguns foram dilapidados, alguns foram enforcados. Pedro pediu para ser enforcado de cabeça para baixo para não se assemelhar à crucificação de Jesus. Tem muitas histórias aí, mas por que eu lembrei nessa questão? Porque eles eram convidados de Jesus. Podia parecer que Pedro era um pescador em Cafarnaum, e que então Jesus o chama. Tudo isto já devidamente como que preparado lá por ele e pelos mais elevados e superiores. Vamos lá, por isso ele falava, vigiai e orai. Por quê? Porque eles estavam encarnados num mundo que era da pior espécie. Ainda semi-primitivo. Como é semi-primitivo hoje? Em que consiste a adoração? Isso é lei, está no livro dos Espíritos, 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem, sua alma. Quem é que não quer se aproximar de Deus? De Jesus, em sã consciência. Vamos aproximar de quem? Por isso que esses estudos, não é, dos evangelhos são interessantes. Agora, como Consolador prometido. 659. Qual o caráter geral da prece? Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Lembram de uma passagem do Evangelho que se diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo isso tem analogia com o tema da oração. E com a ideia, louvar, pedir, agradecer. Nós somos aprendizes disso ainda. Nós somos distraídos, nós ainda somos um tanto indiferentes. E reiteradamente, pelo menos de Jesus até os missionários ligados à doutrina espírita, nós estamos vendo toda uma preocupação de nos trazer algo que nos era desconhecido. Muito bem, louvar é o reconhecer e exaltar Deus em tudo que Ele criou. É a nossa aceitação e alegria por tudo o que nos rodeia e que está tão bem feito,
tão justo, tão equilibrado. Não é o que o homem fez ou faz. Está falando de Deus, mas o homem já se atrapalhou durante toda a sua escalada evolutiva. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Onde estão essas forças? Dentro de nós ainda, naquilo que nós não soubemos extirpar, e estão em todos que vivem aqui. Quem não tem essas forças já não é da Terra. Já superou, se é que um dia viveu aqui. Porque a imensa maioria nunca esteve aqui. Agradecer é feita com vistas a agradecermos as inúmeras bênçãos de que somos alvo e que nem sempre sabemos reconhecer. A importância da gratidão. A prece, isso nós já vimos, a prece não é movimento mecânico de lábios. Isso é de missionários da luz. O passador de slides parece que viajou de avião. Ele está um pouco devagar, sabe? Eu aperto, mas tem que ter paciência com ele. Olhem isto. Estamos em mensageiros. A oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração a Deus, às leis de Deus, ao universo. Quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Em geral é 3-1. O compromisso da criatura para com Deus. E às vezes é a bateria. Vou chegar mais para cá. Ó, vejam isso. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres. Um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Aonde que é agora que nós estamos? Leon Denis, depois da morte. Não é a questão do local. Por acaso você não tem outro, não, né? Que seja com... Não tem problema, meia-noite, 40, não tem problema, não é? Muito bem, então vamos acima um pouquinho, eu não sei se... Mas ele acende a luzinha aqui. A diferença entre rezar e orar. Rezar é repetição. Falar sempre a mesma coisa. Não é que não seja bom. Tudo depende da sentimentalidade. Do que a pessoa que reza, apesar de repetir aquela mesma, vamos dizer, fraseologia, na verdade está sintonizado. Mas orar é sentir, é irradiar para Deus, firmando desse modo uma comunhão com Ele. Como orar? Aonde eu estou? Evangelho segundo o Espiritismo. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração da pessoa. Faz sentido? Sim. Provavelmente é a bateria. Quer tentar esse? Claro. Foi? Uau! Tá, então isso aqui eu vou levar para o Rio de Janeiro, tá? Então, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui deve ser a luz. Ó, está
com a pilha novinha. Olha lá, como orar. Obrigado, Lívia. A forma nada vale. Aonde que eu vejo isso? No terceiro livro da série dos livros de Allan Kardec. Esse eu já fui. Então é para cá que tem que mobilizar. Muito bem. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário. Uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Por isso que um dia Jesus disse aos apóstolos: quando quiseres orar, vá para os teus aposentos e ora a Deus. Por quê? Por causa do muro das lamentações, que os nossos irmãos de origem judaica faziam como que toda uma demonstração, não é? Para que todos vissem, com os livros próprios nas mãos, a ideia de algo que era notório para todo mundo. E Jesus sabia que isso não era o mais importante. Então ele aconselha aos cristãos novos, aos apóstolos, aos discípulos e aos 500 da Galileia. Depois da morte, ali também é Leon Denis. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, porque o lugar do mal no sistema solar é na Terra. E é o mal mais, vamos dizer, denso que já se viu no sistema. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aonde está? Doutrina Espírita, Livro dos Espíritos. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético. Olha a palavra que volta. É da física. Seja o magnetismo do eletromagnetismo da física clássica, seja o magnetismo mesmeriano dos magnetizadores, incluindo o próprio Allan Kardec, que era exímio magnetizador desde os 19 anos de idade, na companhia dos seus pares naquela época da metade do século XIX. Muito bem. A prece em qualquer ocasião melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro. Quem disse? Tio Jerônimo. Aonde? Obreiros de vida eterna. Se vocês quiserem esse material para uma nova verificação, passar os olhos de novo, eu entrego para a Lívia. Isso não é meu. Isso é de qualquer um que se interesse pelo tema. Eu não fui buscar aqui ou ali, é de todo mundo. Tá bom? É um PowerPoint. Aqui uma questão que eu gostaria de comentar com vocês. Posso contar rapidinho? Quando foi há 8 anos atrás, eu fui a Portugal muitas vezes, sempre em função da doutrina espírita. Houve um congresso em 1998, Congresso Mundial Espírita em Lisboa. Meu pai já não era presidente da FEB, porque ele desencarnou em 1990, isso foi em 1998. Era outro presidente da FEB, Juvanir Borges de Souza, e o presidente da Federação Espírita Portuguesa era muito amigo. E aí eu lembrei de levar alguma contribuição para o Congresso Mundial Espírita. Aí levei. E realmente eu falei de coisas que o pessoal se interessou muito. As pessoas saíram da sala porque iam outros falar e eles queriam um contato para continuar interagindo. Surgiu o primeiro convite.
Então, em 1999, eu fui a primeira vez, e de lá para cá foram 44 vezes. Às vezes eu brinco dizendo que eu conheço Portugal melhor que os portugueses. Macedo de Cavaleiro, já ouviram falar? Fica lá em cima, perto de Guimarães, perto de outras cidades. Enfim, sempre foi muito positivo. Porque o Portugal tem um movimento espírita próprio, desenvolvido pelos portugueses. Acontece o mesmo com os espanhóis. Mas outros países não. Se eu penso, por exemplo, na Austrália, os espíritas são todos brasileiros, sem exceção. Na Nova Zelândia, onde eu também já fui algumas vezes, a mesma história. Por que eu estou lembrando isso? Porque como eu fui a Portugal muitas vezes, eu fiz amizades por lá. E na Serra da Lousã, quem é de Portugal sabe onde é que fica isso, perto da Coimbra, havia um centro espírita bem pequenininho. E nós íamos lá, e eram duas irmãs que dirigiam o centro. Enfim, o que acontece? Me deu vontade de criar um grupo com elas. Éramos mais ou menos 5, 6 pessoas. Um pouquinho do Rio de Janeiro, um pouquinho de lá. E aí era só aos domingos, porque era o que podíamos. Todos os domingos, sem nenhuma falha. Aí o que acontece? Veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, o grupo tinha 1.200 pessoas que foram vindo, amigos de amigos, sugestões, convites, tal. O grupo cresceu. No que veio a pandemia, transtornos mentais, ansiedade, lockdown, isolamento social, problemas mentais em função disso. Até suicídio havia em função disso, por uma depressão mais grave. Aí o grupo cresceu muito, de tal maneira que o crescimento foi exponencial, porque prece é acolhimento também. E as pessoas estavam nos hospitais com insuficiência respiratória aguda grave, entubados, ventilados, em prótese mecânica respiratória e 4 semanas depois desencarnando por uma exaustão de fluido vital em função de algo que não tinha como debelar, por causa do vírus da Covid-19. Não é? No Brasil, 750 mil pessoas morreram. Estados Unidos, 1.200.000. Itália, 950 mil. Foi o auge na Europa. Enfim. E aí, isso foi crescendo. Hoje, o grupo tem 9.400 membros. Muitos poucos frequentam no dia a dia. Então, quando veio a pandemia, eu também estava em isolamento social. Eu tratava e cuidava de pacientes online, por videochamada. Só não botava máscara porque estava em casa. Mas a ideia desses tempos que vocês todos conheceram de perto. E aí o que acontece? Orando pelos doentes. O grupo cresceu e hoje ele tem mais ou menos essa quantidade. E agora, desde a pandemia, ele é todos os dias, às 5 da tarde, no horário de Brasília, que é o mesmo do Rio de Janeiro. Então, é um grupo do Facebook. Quem quiser nos acompanhar, participar, é só colocar esse nome, vai aparecer essa figurinha do folder e pedir para estar conosco. De tal maneira que são pessoas de 25 países que vêm. Coloca a água para ser magnetizada, coloca uma lista com todos os nomes dos seus conhecidos, se são profissionais de saúde, dos seus pacientes, eu diria de uma maneira melhor, dos seus amores, para que a espiritualidade possa, conhecendo a súplica de cada um que coloca ali o nome de alguém, colegas, amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, todos importam, ovelhas do mesmo rebanho entrelaçadas. Pois bem, algum tempo depois, nós criamos um outro grupo, só que em espanhol, que é a mesma coisa, La Oración por la Humanidad. E ele é para aglutinar pessoas dos países latino-americanos. É um grupo ibero-americano. São 22 países que falam espanhol no mundo. Um na Europa, que é a Espanha. Um na África, que é a Guiné Equatorial. E o resto tudo
na América Central, no Caribe e na América do Sul. Vamos adiante mais um pouquinho, 2 horas eu termino. Então, só para acelerar, só para vocês verem que há material para nós estudarmos, né? Então vejam lá, efeito e ação. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Quem disse isso? Lembram de um capítulo chamado A Prece de Ismália? Isso é um primor de referência para nós. De tal maneira, eles chegam da providência, fala-se então Deus, em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. É aniceto. Lembra? A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Lembram do irmão Clarencio? Obra de André Luiz. Convite para todo mundo. Quando orar? Lembra que eu comentei? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto ou aposento interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo ou em silêncio, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Isso é motivo de reflexão. Oremos agindo. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, a nossa e a dos outros, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Medicina preventiva. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, tem discórdia nesse mundo? Nos Estados Unidos também? Orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Por isso o título, Oremos agindo. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que nos cabe fazer. Está na mensagem Bênçãos de Paz. Na verdade, o livro é Bênção de Paz, a mensagem é Oremos Agindo. Emmanuel. Aqui eu não vou me deter, é um conjunto de slides para se falar da prece de Ismália, mas ela está à disposição no livro Os Mensageiros, que vale a pena a leitura. Então, pavilhão, vejam isso, gente, pavilhão de um dos postos de socorro na cidade espírita Campos da Paz. Essa cidade astral ela é narrada no livro Os Mensageiros. Descrição do ambiente feito por André Luiz, explicação de Aniceto, eles vão embora para tratar aquele conjunto. Quantos que recebem os passes magnéticos? Até ficou escuro. Essa foi nova. De tal maneira que tudo isso importa os doentinhos lá desencarnados ou encarnados, desdobrados durante a noite, para serem, vamos dizer, auxiliados, atendidos também. E aí vem, Ismália começou a orar, acompanhada por todos em silêncio. E aí o livro vai trazendo. E traz imagens
de flocos de neve, que não são neve. Isso aí é fluido vital acumulado, a benefício do corpo astral e da alma de desencarnados, para a manutenção da saúde, a recuperação da saúde de todos. Consequências da prece, os tais flocos, para não nos delongarmos tanto. Evolução em Dois Mundos, outro livro fabuloso, é fluido mental ou matéria mental, é partícula do pensamento, e ele vai embora. Eu ia fazendo umas analogias com as energias nucleares. Nos domínios da mediunidade, lembrando os mundos atuando uns sobre os outros pelas irradiações que despedem. A luz das estrelas, o campo gravitacional, as psicosferas dos mundos, o princípio da solidariedade entre Sírios, Capela, a Terra, e eu posso colocar o planeta do degredo, chamando como eu quiser, porque não importa o nome, porque o nome está sendo dado de alguém da Terra, que escolheu um nome interessante, Quiron, por exemplo. Mas você pode chamar de qualquer modo, de tal maneira que tudo isto tem entrelaçamento. Quem veio de Sírios? Maria de Nazaré, José da Galileia, Ana e Simeão. Não lembram desses personagens? Lembram de há 2000 anos, lembram de 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, renúncia. A ideia deles que vieram e nunca mais quiseram voltar para Sírios. Por quê? Porque Jesus é daqui. Quem mais é daqui? João Batista, o precursor, o Senhor dos degredados. Capela, os exilados que vieram para a terra e os que vieram de cada um e agora terão que partir num degredo, numa transmigração que já está em curso há 500 anos. Degredo para rudes aspectos reeducativos de qualquer um que vive a transmigração. Muito bem, mais um motivo para buscarmos a prece, a comunhão com Deus, com Jesus e com os grandes e queridos espíritos mais amorosos. As almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Comunhão mental na vida diária entre encarnados, entre desencarnados, ligando os dois mundos por uma mediunidade sutil, ligando os dois mundos às humanidades e todas elas a Deus. E aí a coisa segue, mas eu acho que nós podemos deixar para voltar a outras questões razoavelmente relevantes um outro dia, para nós guardarmos aquilo que nós já vimos, né? Mas qualquer outro aspecto deste arquivo é de vocês. Orar constitui fórmula básica da renovação íntima, pelo qual divino entendimento desce do coração da vida. Quem é o coração da vida? Jesus de Nazaré, que gradativamente nós haveremos de conhecer melhor, para a vida do coração. Prece e renovação, relacionamento do homem com o Criador, Livro dos Espíritos. Vejam isto. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Livro dos Espíritos. A oração agradável a Deus é o trabalho. Trabalho da inteligência, trabalho do corpo. Os 4 evangelhos, tomo número 1. Agora eu vou finalizar. Pode ser? Não vai nem adiantar vocês pedirem meia-noite essa história, porque senão fica um pouquinho mais cansativo. Vejam isto, gêneros de magnetismo. Vejam que interessante o Mesmer escrevendo. Há vários gêneros de magnetismo. Isso é um estudo, isso é um seminário.
entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual. Quando alguém dá o passe em alguém, está lidando tanto com um como com o outro. Por quê? O passista, ele é um espírito. Então, do espírito dele também vem recursos, junto com o que vem pelas mãos, vamos dizer, o fluido magnético do duplo etérico, que é o ectoplasma, que é o fluido vital. Mas, nesse passe, na casa espírita, vem do espírito desencarnado, dos benfeitores, que não tem o duplo etérico. Duplo etérico pertence ao homem físico, mas eles são espíritos e têm todo um manancial que pode ser usado em decorrência disso. Olha que lindo que eu achei lá na Revista Espírita de janeiro de 1854. Eu acho que ninguém era nascido, né? A ideia qual é? Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda. Olha com o que ele compara. Ele compara com uma ciência que ele começou. Franz Anton Mesmer, austríaco, que viveu entre Viena e Paris. Tem uma história linda. E aí o que ele diz? Muito mais poderosa ainda é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige-se a Deus. É ele mesmo. Nós não somos puros, mas nós podemos ser desinteressados. E sendo desinteressados, a pureza é inevitável. É apenas uma questãozinha de tempo. Mas isso é só para lembrar que todo centro espírita pode ser visto como oficina de trabalho, templo de oração, que é o nosso tema, posto de socorro aos aflitos e uma escola de amor fraternal. Ele é quase um tema inesgotável, mas eu procurei colocar aquilo que me pareceu no espiritismo, na física e ligados às questões da medicina, aquilo que podia ser como de utilidade para as reflexões de qualquer um de nós. Então eu quero agradecer a vocês todos, agradecer a Lívia, porque nós vamos continuando juntos. Quinta-feira temos mais um compromisso aqui. Cuidem-se bem, muito obrigado e até breve.